Olá pessoal, graça e paz, tudo beleza? Nosso último vídeo dessa semana, vídeo dos meus alunos da Uniplan, os alunos da enfermagem. Vou falar o nome deles para vocês aqui: Antônio, Andrelina, Alzeni, Crislane e Maria Eduarda, onde eles vão estar falando do sistema gastrointestinal, né? Então aproveite aí o conteúdo do que eles vão estar falando e divulgue para todo mundo que você se preocupa. Vamos para conhecer um pouquinho mais dos sistemas do nosso corpo. E o nosso pedido de sempre, né? A gente está querendo chegar a 580 até o final do mês de fevereiro. Provavelmente a gente vai chegar até os próximos dias, né? Porque faltam apenas 4. Se a gente chegar até amanhã, por exemplo, na segunda-feira a gente aumenta o nosso número a nossa meta, tá bom? Então faz esse favor com a gente, divulga aí, para a gente poder alcançar o maior número de inscritos possíveis, tá bom? Forte abraço a todos e até segunda-feira no nosso próximo vídeo. Fica na paz. Olá, somos do curso de enfermagem e o tema do nosso trabalho é o sistema gastrointestinal. Conhecido também como sistema digestivo, responsável pela ingestão, processamento de alimentos, absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos. O trato gastrointestinal é um tubo longo e sinuoso, de 10 a 12 metros de comprimento, desde a extremidade cefálica até a caudal, sendo chamado também de canal alimentar. As suas funções: destina-se ao aproveitamento pelo organismo de substâncias estranhas ditas alimentares, que assegura a manutenção de seus processos vitais. A transformação mecânica e química das macromoléculas alimentares ingeridas, em moléculas de tamanho e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Transporte de alimentos digeridos, água e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. E a eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, juntamente com restos de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas. As suas funções ainda podem ser ditas como a mastigação, que é a desintegração parcial dos alimentos, processo mecânico e químico. A deglutição, que é a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago. A ingestão, que é a introdução do alimento no estômago. A digestão, que é o desdobramento dos alimentos em moléculas mais simples. A absorção, que é o processo realizado pelos intestinos. E a defecação, que é a eliminação de substâncias não digeridas do trato gastrointestinal. De forma resumida, o sistema digestório humano é responsável por transformar o alimento em partículas menores para que, posteriormente, o organismo aproveite os nutrientes e elimine o que não é útil, assegurando assim processos vitais. Os órgãos que fazem parte do trato digestório incluem a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Existem também os órgãos chamados de órgãos acessórios, que são aqueles que auxiliam na digestão e a maior parte deles nunca entra em contato com os alimentos e não fazem parte do trato digestório, produzem ou armazenam secreções que auxiliam na decomposição química dos alimentos. Os principais órgãos acessórios são as glândulas salivares, produzem salivas que contêm enzimas iniciando a digestão dos carboidratos. A língua, ela auxilia na mastigação e na deglutição dos alimentos. O fígado produz bile, que ajuda na emulsificação das gorduras. A vesícula biliar, ela armazena e concentra a bile produzida pelo fígado, liberada no intestino delgado. E o pâncreas produz enzimas digestivas e bicarbonato, que são liberados no intestino delgado para ajudar na digestão dos alimentos. O processo de digestão inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica. Os dentes fazem com que o alimento fique menor, garantindo a melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutição. Na boca, atuam as glândulas salivares. Essas glândulas são responsáveis pela secreção da saliva, a qual atua na digestão química. Na saliva é encontrada a amilase salivar, ou pitialina, uma enzima que atua quebrando carboidratos. O alimento, triturado e misturado à saliva,
formam um aglomerado, chamado de bolo alimentar. A língua também é uma estrutura importante presente na boca, sendo ela responsável por ajudar o alimento a misturar-se com a saliva e também a mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral, para que seja deglutido. Após sair da cavidade oral, o alimento segue para a faringe. A faringe é uma estrutura comum entre o sistema digestório e respiratório, sendo uma área de transição. Esse órgão abre-se na traqueia e também no esôfago. Suas paredes são muito espessas, devido ao volume que a reveste externamente por dentro. O órgão é forrado pela mucosa faríngea, um epitélio liso que facilita a rápida passagem do alimento. A deglutição é facilitada pela saliva e muco, e envolve a boca, a faringe e o esôfago. A faringe ainda pode ser dividida em 3 partes: a nasal, chamada de nasofaringe, a oral, chamada de orofaringe, e a laríngea, chamada de laringofaringe. Já o esôfago tem como principal função levar até nosso estômago comidas que são ingeridas. Essa ligação garante que o alimento continue seu caminho pelo trato digestório e seja digerida. A movimentação do bolo alimentar em direção ao estômago é conseguida através da musculatura do órgão. As contrações da musculatura são denominadas peristálticas. O alimento passa pelo nosso pescoço, tórax, até chegar à parte superior do abdômen, onde fica nosso estômago, precisamente localizado posteriormente à traqueia e anteriormente à coluna vertebral. São 3 porções que formam o esôfago, sendo elas a porção cervical, porção que está em contato íntimo com a traqueia. A porção torácica é a porção mais importante, passa por detrás do brônquio esquerdo, mediastino superior, entre a traqueia e a coluna vertebral. E a porção abdominal repousa sobre o diafragma e pressiona o fígado, formando nele a impressão esofágica. O esôfago ainda é formado por 3 camadas, sendo elas a mucosa, a submucosa e a muscular. Já o estômago, localizado na cavidade abdominal entre o esôfago e o intestino delgado, logo abaixo do diafragma, anteriormente ao pâncreas, superiormente ao duodeno e à esquerda do fígado. O estômago é o segmento mais dilatado do sistema digestório. Serve como um reservatório entre o esôfago e o intestino delgado, onde os alimentos ingeridos ficará por algum tempo. Nessa etapa, o alimento se mistura a uma solução aquosa, chamada de suco gástrico, que contém ácido clorídrico, tendo como a principal enzima do suco gástrico a pepsina, quebrando a ligação química de certos carboidratos, transformando o bolo alimentar em quimo. As funções do estômago. O armazenamento. Ele guarda o alimento temporariamente, que pode ficar cerca de 2 a 4 horas. Digestão. Realiza a digestão dos alimentos através da secreção de suco gástrico, enzimas digestivas e ácido hidroclorídrico. Absorção. Absorve pequenas quantidades de água, álcool e substâncias dissolvidas. E a secreção, que é a produção de hormônio gástrico e fator intrínseco. O estômago ainda é dividido em 4 partes principais, podendo ser dividido em mais partes, sendo elas: a cárdia, corresponde à transição entre o esôfago e o estômago. Nessa região existem glândulas secretoras de muco. A porção cárdia recebe esse nome porque fica muito próximo ao coração. O fundo corresponde à curvatura superior do estômago, responsável em secretar suco gástrico e muco. O corpo situa-se entre o âmago pilórico e o fundo, e compreende cerca de 2/3 do volume total do estômago. E o piloro situa-se na porção inferior do estômago. O piloro é caracterizado por uma válvula muscular que faz a comunicação entre o estômago e o intestino delgado. O piloro regula a passagem do bolo alimentar, impedindo que passe prematuramente ao intestino delgado. Após ser mastigado e misturado com a saliva na boca, o bolo alimentar é deglutido e passa pelo esôfago até chegar no estômago. Esse movimento é facilitado por contrações musculares chamadas de peristaltismo. No estômago, o bolo alimentar é misturado com suco gástrico que contém ácido clorídrico e enzimas digestivas como a pepsina. Esse processo transforma o bolo alimentar em uma massa semilíquida chamada de quimo. O quimo é então liberado gradualmente do estômago para o duodeno, a primeira parte do intestino delgado. No duodeno, o quimo é misturado com a bile produzida pelo fígado e sucos pancreáticos, que ajudam na digestão e absorção dos nutrientes. O intestino delgado é uma parte crucial no sistema digestivo, responsável por grande parte da digestão e absorção dos nutrientes. Ele se estende do estômago até o intestino grosso, medindo nos seres humanos cerca de 6,5 metros de comprimento. A divisão do intestino delgado. Ele é dividido em 3 partes, sendo elas o duodeno. No duodeno são lançadas secreções produzidas pelo fígado e pelo pâncreas, onde o quimo é misturado, sendo os primeiros 25 centímetros iniciais.
O jejum é a parte intermediária, onde ocorre a maior parte da absorção de nutrientes. E o ilho é a última parte, que absorve nutrientes específicos e envia o restante para o intestino grosso. O intestino delgado possui várias camadas, incluindo a mucosa, submucosa, muscular e serosa. Vilosidades são pequenas projeções na mucosa que aumentam a área de superfície para absorção. Existem ainda glândulas que produzem enzimas e muco para ajudar na digestão e proteção da mucosa, tendo como parte mais longa do intestino delgado, formada pelo jejum e ilho, onde termina a digestão dos alimentos. Já o intestino grosso, a sua principal função é de manter o organismo nutrido, sendo lembrado pela formação das fezes. Para entendermos melhor, é no intestino grosso que acontece a absorção dos minerais e vitaminas que o corpo necessita para continuar funcionando. Nosso corpo funciona de forma tão eficiente, pois o que não é aproveitado se transforma em fezes, sendo posteriormente eliminado. A função do intestino grosso: absorção de água e sais minerais. Ele absorve a maior parte da água e dos sais minerais dos resíduos alimentares, ajudando a formar as fezes. A formação e armazenamento das fezes. O intestino grosso compacta os resíduos alimentares em fezes e armazena até a eliminação. A fermentação de resíduos. A flora bacteriana presente no intestino grosso fermenta resíduos não digeridos, produzindo gases e algumas vitaminas, como a vitamina K e algumas do complexo B. E a proteção imunológica. A flora bacteriana também ajuda a proteger o corpo contra patógenos competindo com bactérias nocivas e estimulando o sistema imunológico. A divisão do intestino grosso. O intestino grosso é dividido da seguinte forma: seco, a primeira seção do intestino grosso, que conecta o intestino delgado através da válvula ileocecal. Aqui, o conteúdo líquido do intestino delgado começa a ser transformado em material mais sólido. Cólon ascendente. Estende-se do seco ao fígado, subindo pelo lado direito do abdômen. A sua função é absorver água e nutrientes restantes dos resíduos alimentares. Cólon transverso. Corre horizontalmente pelo abdômen do lado direito para o esquerdo. Ele continua absorvendo água e eletrólitos, e é onde as fezes começam a ganhar forma. Cólon descendente. Desce pelo lado esquerdo do abdômen, levando o conteúdo do cólon transverso. Aqui as fezes tornam-se mais sólidas conforme a água é absorvida. Cólon sigmoide. Tem uma forma de S e serve como uma área de armazenamento para as fezes que estão prestes a serem eliminadas, terminando no reto. E o reto, que é a seção final do intestino grosso, onde as fezes são armazenadas até serem expelidas pelo ânus durante a defecação. O intestino grosso tem aproximadamente 1,5 m de comprimento, sendo o cólon sua maior parte. A parte terminal do intestino grosso possui tecidos produtores de células que atuam na defesa do organismo, como as células linfóides e os nódulos presentes na parede do intestino. Além disso, o intestino grosso também abriga microbiota, um sistema complexo de micro-organismos que ajudam a proteger o trato gastrointestinal de agentes agressores. Esses micro-organismos ajudam na digestão de alimentos, no metabolismo de vitaminas e educando o sistema imunológico. O ânus é a abertura final do trato digestivo, por onde as fezes são expelidas do corpo. Ele é composto por músculos e tecidos, que controlam a eliminação das fezes. Alguns pontos importantes. Os esfíncteres. Existem 2 esfíncteres anais, o interno e o externo. O esfíncter interno é involuntário e mantém o ânus fechado para evitar a saída involuntária de fezes. Já o esfíncter externo é voluntário e permite o controle consciente da defecação. A função. A principal função do ânus é a excreção de resíduos do corpo. Ele também desempenha um papel na continência fecal, ajudando a manter as fezes até que seja conveniente eliminá-las. A sensibilidade. O ânus é altamente sensível, com muitas terminações nervosas que ajudam a distinguir entre gases, líquidos e sólidos, permitindo um controle mais preciso da eliminação. E vamos falar um pouco também da saúde, que manter a saúde do ânus é importante para evitar problemas como hemorroidas, fissuras anais e infecções, mantendo uma dieta rica em fibras, hidratação adequada e boa higiene. São essenciais para se ter uma boa saúde anal. E que chegamos ao fim do nosso trabalho. Muito obrigado.